Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal, hoje dedicado a uma opção. Payet e Coutinho, os dois juntos aparentemente não conseguiu surtir efeito em uma oportunidade contra o São Paulo. O teste talvez decisivo, no entanto que no jogo seguinte, o jogo decisivo para o Vasco na temporada contra o Atlético, não aconteceu. Mas a pergunta que fica para você, torcedor: Coutinho e Payet podem jogar juntos? Quem está hoje melhor fisicamente? Quem hoje consegue melhor produzir para o time do Vasco? Payet e Coutinho? Essa é a pergunta que eu faço para você, vascaíno ou vascaína que vai assistir esse vídeo. Vamos colocar alguns números em pauta em relação a esses dois jogadores. E fica bem nítido que através de ontem, que o Coutinho não havia vencido com a camisa do Vasco, ontem esse tabu foi quebrado, mas a gente vai falar isso sobre o vídeo. Antes disso, gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que vêm contribuindo para que esse canal cresça cada dia que passa, e cada vez mais eu venho fortalecendo para que vocês divulguem, recomendem o nosso canal, porque é uma forma produtiva para que o nosso canal tenha voz e atinja a mais e mais vascaínos. Então, se você está chegando pela primeira vez aqui agora, deixa o seu like, deixa o seu joinha, ajuda bastante esse vídeo, o canal em si a ser recomendado. Deixa o seu comentário a respeito de tudo que a gente vai falar aqui sobre esse assunto. E caso você está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal. Estamos faltando um pouco menos de 300 inscritos para batermos a meta de 9.000 e com a ajuda de vocês é muito importante. Vamos lá, vamos falar sobre alguns números sobre o Payet nessa temporada, inclusive de 2024. O Payet atuou em 33 jogos, 3 gols e 9 assistências. Um jogador que tem um custo muito alto, muito elevado hoje na folha salarial do Vasco. O Payet hoje ganha acima de R$1,5 milhão por mês. Um valor que poderia ser muito considerado em montar talvez um time mais competitivo. Mas no ano passado ele ajudou com alguns gols e algumas assistências para que o Vasco não conseguisse fosse rebaixado, inclusive sendo SAF no ano passado de 2023. Desse ano de 2024, a torcida pegou muito no pé nele, como por exemplo na eliminação do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, e alguns jogos onde o Payet parecia que estava dormindo dentro de campo. A falta de comprometimento é o grande calcanhar de Aquiles do Payet. Por quê? Porque é nítido que parece que ele não sente um pouco as derrotas que o Vasco vem sofrendo durante a temporada, inclusive da eliminação. É lógico que ele entrou bem pouco. Rafael Paiva, inclusive, colocou ele com poucos minutos para o grande jogo de importância para o Vasco nessa temporada, e ele colocou poucos minutos para que o Payet pudesse ajudar a equipe do Vasco a pelo menos conseguir mais um gol. Mas aí entra a questão: será que no mês de agosto, onde quando o Coutinho estava lesionado e o Payet estava muito bem atuando no time principal, você via que o time tinha um coletivo mais forte? No entanto, que esse coletivo mais forte ajudou o Vasco a ter uma série invicta, um mês invicto sem perder. Depois que o Payet foi sacado do time e entrou o Coutinho, por mais que o Coutinho tenha uma qualidade diferenciada, só que ainda vai precisar de uma certa adaptação. Aí a torcida vai me perguntar assim: Bruno, será que essa adaptação vai demorar muito? E eu vou explicar o porquê. A questão da vinda do Coutinho, ela demorou muito, ela se tornou uma novela muito grande. E dentro desse cenário, também a questão da preparação em relação ao Coutinho foi totalmente amadora, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a partir do momento que o Coutinho estava vindo de férias, aonde ele estava vindo de um torneio, de um campeonato que não tem perspectiva de competitividade, que era o mundo do Catar, aonde jogadores vão para lá simplesmente para ganharem dinheiro e não sim pelo projeto esportivo ou competitividade, num cenário periférico da Europa ou da Ásia, você vê o nível que era a competitividade que o Coutinho fala. E aí você vai me perguntar o porquê que eu estou falando muitas vezes a palavra competitividade. Porque hoje no futebol brasileiro você precisa competir. E não só em habilidade, e não só em talento.
e sim ajudar de forma no teu esquema tático. E hoje o Rafael Paiva trabalha num 4, 2 volantes, 3 jogadores no meio e um atacante. Desses 3 jogadores no meio, o Coutinho ou o Payet jogam centralizados. E os 2 pontas aparentemente são pontas que não deveriam estar no Vasco, essa é a realidade. Porque hoje o elenco do Vasco deixa muito a desejar pela grandeza que o Vasco tem dos últimos 120 e poucos anos de sua história. Então, a partir do momento que o Coutinho hoje é um jogador que não entrega muito para a parte tática do time, você vê que o Vasco tem muitas dificuldades. E até o próprio Richarlison, ontem, comentarista do jogo do Vasco e Cuiabá, identificou uma coisa que a gente bate nessa tecla inúmeras vezes. O porquê que o Verratti sempre fica isolado e o porquê que o Coutinho não se aproxima dele. E isso vai devido ao esquema tático hoje do Vasco e sim também à escolha do próprio jogador. Você vê que o time, quando o Coutinho saiu, o time conseguiu ser mais sólido, conseguiu ter mais pegada dentro do meio de campo. É lógico que eu não estou querendo que o Coutinho saia do time, mas que o Coutinho entenda hoje o que é um futebol brasileiro. Um futebol brasileiro que exige mais de físico do que habilidade. E se ele não se adequar a isso, ele vai realmente ficar para trás, porque hoje o futebol brasileiro, com o estilo de jogo que o Rafael Paiva quer para o time do Vasco, se exige mais físico do que talento. Dá para você perceber que David e Adson, o David, por exemplo, era um dos jogadores mais questionados por mim, e ele não saía porque ele tinha um padrão dentro da equipe, dentro do coletivo. Ele marcava muito bem e ele ajudava muito bem o setor esquerdo do Lucas Piton. Para atacar era uma negação, mas para defender era nota 100, porque ele ajudava muito ao Lucas Piton não ficar exposto, coisa que hoje o Emerson Rodrigues não consegue fazer. Então eu gostaria de ouvir você. O que você, torcedor ou torcedora vascaína, o que você colocaria hoje em questão? Pensar no individual, pensar no talento ou pensar de forma coletiva? O que hoje o Vasco precisa para pelo menos pegar esses 4 jogos em casa e conseguir vencer todos eles? Quem seria o jogador ideal para começar jogando no jogo contra o Bahia e o restante da temporada? Payet ou Coutinho? Eu fico e deixo essa pergunta para todos vocês aí que vai estar assistindo a nossa live. Um grande abraço para todos dentro desse vídeo. Muito obrigado por quem vai assistir esse vídeo do início até o fim e aquele like que a gente pede para recomendar esse vídeo de uma forma positiva, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino de notificações que é importante e também compartilhar em grupos de WhatsApp. Um grande abraço para todos. Uma boa sexta-feira para todos vocês. Amanhã estaremos de volta na nossa live de resenha de sábado a partir de 1h da tarde.